pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero me direcionar aos estudantes que estão fazendo seu TCC nesse semestre, que são da área da educação, tanto graduandos que estão fazendo graduação em pedagogia, quanto aqueles que estão fazendo em outras licenciaturas, como História, Filosofia, Sociologia, Letras, e também aqueles estudantes que estão fazendo alguma especialização na área da educação e precisam entregar um TCC, um artigo final. Esse vídeo eu já queria ter gravado há bastante tempo, porque é algo que eu observo há muitos anos em trabalhos, tanto quando eu faço a revisão, a formatação, quando eu atendo clientes de mentoria, também quando eu recebo a solicitação de orientadores que entram em contato conosco indicando seus alunos, ainda quando a gente recebe documentos que tem ali os comentários do orientador dizendo o que precisa ser aperfeiçoado, também quando a gente tem a devolutiva de bancas, depois que os alunos apresentam seu TCC, e ainda nos casos em que os clientes mandam seus artigos para revistas e eles são recusados ou são aprovados, mas com pedido de alteração, com pedido de reformulação. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre o referencial teórico. 4 pontos que ao longo dessa trajetória minha, então, com assessoria acadêmica, eu identifico que são fundamentais, que são indispensáveis quando a gente pensa num bom referencial teórico na área da educação. E eu começo esse vídeo fazendo uma ressalva que esses 4 pontos que eu vou listar para vocês não são uma sugestão de títulos lá para o referencial teórico, não são as seções como é que deve ser feitas, 4.1, 4.2, 4.3, por exemplo, dentro do item 4, que seria o referencial teórico, mas sim 4 fontes de pesquisa, 4 tipos de referenciais que são muito importantes quando a gente pensa numa reflexão, numa pesquisa que quer se debruçar sobre algum tema educacional, certo? O primeiro aspecto que é fundamental que a gente olhe sempre quando a gente pensa em pesquisa, em educação, é para a legislação. E aí, quando eu falo em legislação, eu falo tanto em leis, projetos de leis, portarias, quanto também documentos direcionadores, como a Base Nacional Curricular Comum, que é um tipo de referencial curricular, não é uma lei, mas é um direcionamento do governo, né, no caso aqui do Brasil, do Ministério da Educação, e também quanto a documentos de órgãos internacionais. Então, quando a gente fala desse bloco, digamos assim, legislação, olhar para leis, olhar para diretrizes, a gente tem que ter um duplo viés. Primeiro, pensar no viés temático, então, qual é o tema que eu estou abordando? Dentro desse tema, quais são as leis, quais são os documentos que regem? No Brasil, por exemplo, a gente tem uma série de leis específicas, para além da LDB, que é mais geral, Lei de Diretrizes e Bases do Brasil, além, por exemplo, desse documento marco, que é a Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, nós temos várias leis que direcionam-se a determinados públicos, a determinadas necessidades educacionais. Nós temos leis direcionadas, então, aos alunos que têm necessidades especiais, leis que falam sobre Libras nas escolas, que falam sobre o ensino de história e de literatura africana, leis que falam sobre a educação de jovens e adultos, sobre EJA, então eu tenho que olhar um pouquinho para a documentação do meu país para pensar essas questões mais temáticas. Depois, o outro viés é um viés geográfico e político. Eu estou discutindo a educação nacionalmente, eu estou discutindo a educação dentro do meu estado, dentro do meu município, eu estou fazendo um estudo de caso em uma escola especificamente, e essa escola ela é municipal, ela é estadual, que leis regem essa escola que eu estou analisando, ou esse público que eu estou analisando. Então é importante que vocês tenham esse olhar temático, pensar qual é o tema que eu estou discutindo e também pensar a inscrição ali, digamos, em que esfera governamental a minha escola, o meu estudo de caso se insere, ou o tema que eu escolhi se insere. E quando a gente pensa também na questão mundial, também para além disso, para além de olhar essas leis, enfim, que regulam o Brasil, que regulam o meu estado, que regulam a minha cidade, também enriquece muito o nosso trabalho, a nossa discussão, se a gente olhar para esses grandes órgãos, como a ONU, como a Unesco, que tem uma série de documentos, de escritos muito bonitos, declarações, muitas vezes, que vão enriquecer também o nosso trabalho. Tem a Declaração de Direitos Humanos, tem a Declaração Educação para Todos, da Unesco, tem a Declaração de Salamanca, que é muito linda também, que fala sobre educação especial, por exemplo. Então, todos esses documentos vão enriquecer
vão estruturar o nosso trabalho naquilo que a gente chama da contextualização da pesquisa. Minha pesquisa não está acontecendo no vácuo, né? Ela acontece em algum lugar específico, então tem ali uma série de implicações sociais, marcos regulatórios que vão se relacionar com o meu tema, então é muito importante fazer isso, né? Olhar quais são as leis, quais são os documentos que se relacionam com o meu contexto de pesquisa e que se relacionam com o meu tema de pesquisa, certo? O segundo aspecto que é bem importante, que aí já diz respeito a uma questão mais acadêmica, é olhar para os autores que são fundantes, que são fundamentais, os autores base da minha pesquisa. Então aqui eu tenho que ter bem claro o meu tema, quem são os principais autores que falam sobre esse tema, e também em qual linha de pesquisa, em qual área do saber eu estou me inscrevendo. E aí então é importante identificar, e caso você não consiga sozinho, aqui é o momento também de pedir ajuda para o orientador, conseguir identificar quais são os autores que são elementares da minha área. Se eu estou discutindo EJA no Brasil, eu tenho que citar em algum momento o trabalho precursor de Paulo Freire. Eu quero discutir o método Montessori, quais são os autores que falam sobre isso. Eu quero falar sobre a Escola Emília Reggio, quem são os autores que falam sobre isso. Então é importante ancorar e identificar quais são esses autores base, porque isso vai fortalecer o seu trabalho. E aqui eu faço uma ressalva de que é bem importante que a gente busque achar citações, referências, esses livros mesmo base, tentar ler alguma coisa online, enfim, porque fica muito feio academicamente a gente usar a PUD aqui. A gente precisa sim buscar os autores-fonte da nossa área para ancorar bem. Claro que a gente não vai conseguir muitas vezes ler todos os livros que o autor produziu, mas pelo menos a gente conseguir ter contato com alguma citação, com algum trecho desse original e trazer isso para o nosso trabalho, garante a qualidade do nosso referencial teórico. Depois, o terceiro ponto que eu identifico que é bem importante são aquilo que a gente chama muitas vezes em revisão da literatura, em metodologia, que são os autores debatedores. Digamos, voltando lá ao meu exemplo, que eu usei Paulo Freire para falar de educação de jovens e adultos. Bom, Paulo Freire escreveu lá na década de 70, 60, 80. Se eu ficar só usando ele e não usar nenhum autor que vem depois, o meu trabalho vai ficar desatualizado, certo? Então, eu tenho que buscar também olhar e até escrever isso cronologicamente no meu trabalho, né? Conseguir organizar isso, né? Essa linha de pesquisa foi fundada por esse autor e depois eu ia usando outros livros mais atuais de outros teóricos que também debatem, outros professores que também debatem essa linha de pesquisa, que debatem esse tema. Então tem toda uma questão de atualização do meu referencial teórico. Então, bom, essa linha, esse conjunto aqui de pensamento, de conceitos, começou na década de 80, mas desde lá o que já se produziu a respeito. Então é importante também ter esse conhecimento a respeito da linha teórica, esse conhecimento sobre aquele conjunto de saberes para que o meu trabalho não fique desatualizado, certo? Depois, o quarto ponto que eu considero fundamental é o estado da arte. Patrícia, o que é isso? O que é estado da arte? A gente chama de estado da arte esse levantamento conjunto de pesquisas que são feitas em determinada área do conhecimento. Então, eu vou fazer um levantamento de dissertações, de teses, de TCCs, de artigos que foram publicados dentro da minha área. Porque, né, a gente não pesquisa, a gente não inventou a roda, nós não estamos pesquisando algo super fundamental, super original. Geralmente a gente começa a pesquisar, a se interessar por um tema e que outros autores, que outros pesquisadores, estudantes como nós já começaram a pesquisar. Então a gente pode se utilizar de várias plataformas, vários vetores de busca para nos ajudar nessa construção. Tem o Google Acadêmico, tem a Cielo, tem a plataforma, o portal de dissertações e teses da CAPES e vários outros. Aqui, quando eu falo de estado da arte, o que a gente precisa pensar? Primeiro, pensar nas palavras-chave, quais são os conceitos que são fundamentais para que eu consiga construir esse mapa de relações, né, com o meu tema. Eu vou falar de educação especial, eu vou falar de leitura, eu vou falar de gêneros acadêmicos, eu vou falar sobre preparação para o mercado de trabalho. Então, quais são as palavras que são importantes para que eu construa essa rede de significados, essa rede de trabalhos que se relacionam com o meu. Depois, outro ponto importante é o recorte temporal. Para minha pesquisa é bastante importante que eu olhe para trabalhos que foram feitos na última década, trabalhos que foram feitos depois da publicação da BNCC, para trabalhos que foram feitos a partir de tal contexto geográfico. Então, também fazer esses recortes temporais e com outros critérios também é importante.
Além disso, além da questão mais temporal de a gente pensar em estudos mais atualizados, que sim é importante, também é legal de a gente consultar quais foram os estudos que foram mais importantes na minha área, porque acontece muito que nem eu estou no doutorado atualmente, eu pesquiso sobre escrita no ensino superior. Para além de eu olhar para dissertações e teses que foram feitas mais recentemente, tem vários autores, sei lá, da década de 90, dos anos 2000, que produziram escritos super importantes, dissertações e teses super importantes no cenário nacional brasileiro, então eu tenho que olhar também para esses estudos, por mais que sejam um pouquinho mais antigos, eles ainda são muito fundamentais e são importantes para eu seguir como modelo até para pensar no meu caso na escrita da tese. Então sempre é importante a gente também olhar para isso, né? A gente não está pesquisando sozinho, a gente não começou do zero. Então quais outras pesquisas, quais outros estudos eu posso também trazer para dentro do meu referencial que vão enriquecer. E aqui também tem duas formas de organização, né? A gente pode pensar num levantamento num sentido mais amplo, mais livre, apenas para fins assim de ilustração, ou caso o seu orientador peça uma revisão bibliográfica mesmo, que aí tem que ter um levantamento com recorte específico, eu vou fazer tabelas, eu vou fazer descrição, eu encontrei 5 artigos que tematizaram a palavra X na última década, então a revisão bibliográfica, ela tem critérios mais específicos. Mas tem vários orientadores e instituições que não pedem essa revisão bibliográfica, uma revisão mais narrativa contando a história. Em 2020, tivemos uma tese que pesquisou tal assunto. Em 2021, tivemos uma dissertação que abordou tal tema. Tem trabalhos que não exigem esse grau de detalhamento, mas ainda assim é fundamental que você traga outros pesquisadores da contemporaneidade, mestrandos, doutorandos, enfim, também enriquece o seu trabalho, o seu referencial teórico. Certo? Quando eu comecei o vídeo, eu falei então 4 pontos fundamentais. Esses são os que eu acho super importantes para fazer um referencial bem feito. Então, se eu estou pensando em educação, olhar para a legislação, ver quais são os autores, fontes, os autores base da minha área de pesquisa, depois olhar para os debatedores, outros autores que continuaram esses estudos e, por fim, fazer um estado da arte. Então, olhar para o lado, olhar para quem está pesquisando também, assim como eu, e ver que pesquisas estão sendo feitas. Eu comecei esse vídeo então falando em 4 aspectos, mas tem um 5º elemento que eu acho importante pontuar, é uma sugestão, na verdade, que pode enriquecer o seu trabalho. Na área da educação, né, como uma grande área das ciências humanas, a gente tem esse ganho de ter uma forte capacidade de interface, né? A gente consegue dialogar com várias outras ciências, com várias outras áreas, ou dentro, né, das ciências humanas, a sociologia dialoga com a história, letras dialogam com a filosofia, com tantas outras, e isso também você pode utilizar para enriquecer o seu trabalho. Então, além daqueles teóricos que fazem parte da sua área de estudo, da pedagogia, da história, da filosofia, você pode também trazer outros filósofos, outros sociólogos, por exemplo, que agreguem também com alguma citação, com alguma reflexão, o seu referencial teórico. A gente pode pensar também em todos os ganhos que nós tivemos nas ciências médicas, a neurolinguística, a neurociência, também tudo que tem trazido em relação à aprendizagem também é um recurso que você pode utilizar, ou mesmo de outras áreas como gestão, administração, grandes áreas que pensam temáticas globais que podem também enriquecer o seu referencial teórico, certo? Então, recapitulando, a gente precisa ter no referencial teórico um cuidado com a legislação relacionada ao tema, mobilizar os autores que são referência, depois os debatedores desses autores, fazer um estado da arte, olhar para outras pesquisas e também buscar enriquecer com outros estudos, outros autores de interface, certo? Espero ter ajudado com esse vídeo. Até o próximo!